Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar um pouco a respeito de alta performance em relação a eventos que nos desafiam após os 50 anos. Performance tem a ver com o jeito que a gente consegue fazer as coisas, logicamente. Existe a performance profissional, existe a performance pessoal, existe uma performance sexual. Então, o que a gente consegue melhorar? Como é que a gente consegue fazer melhor, desempenhar melhor uma função? A gente precisa primeiramente identificar o que é a performance para você, que faz mais sentido para você, o que ela influencia na sua vida, o que você está buscando de melhora, qual é o maior foco? Você quer conciliar tudo? Você quer aumentar a sua capacidade profissional? Você quer aumentar a sua capacidade de ganhar dinheiro? De gastar o dinheiro que você já ganhou depois dos 50? Você quer mais energia para conseguir brincar com seus filhos? Brincar com os netos? Levar os netos no parque, no feriado? O que a gente tem de performance? A gente precisa ter em relação muito clara ao seu porquê. Por que você está buscando o que você está buscando? São duas coisas diferentes. O que eu quero? Eu quero melhorar no meu sentido pessoal, eu quero me sentir com mais energia, com mais disposição, eu quero me sentir mais animado para desempenhar todos os meus compromissos no dia, no fim de semana, à noite. Eu quero simplesmente melhorar a minha capacidade sexual, ela veio comprometida já desde os 30 e agora chegou aos 50 e não aguento mais, eu preciso fazer alguma coisa. A gente tem desafios novos, desafios que se repetem, desafios que são esperados, que não são esperados, repercussões ruins que acabam afetando a qualidade do nosso sono, a qualidade da nossa massa muscular. Essa massa muscular com uma qualidade ruim vai repercutir em dificuldade de coordenação, dificuldade de força. A gente tem uma diminuição de 1 a 2% por ano na massa magra, em relação ao que a gente tinha lá no passado, em relação aos 20, aos 30 anos. A gente tem uma diminuição de 1,5% a 5% em relação à força muscular que a gente tinha lá nos 20 anos. Dificuldades de correr atrás dos filhos, de correr atrás dos netos. A gente não tem aquela noção de que precisa da explosão até precisar dela. A gente faz um trabalho de melhora na sua alimentação, na sua hidratação, para você ter um nível básico daquela fibra que tenha uma tensão capaz de sustentar uma exigência maior do que aquele nível básico. Isso influencia diretamente no jeito que você fornece a energia para essa fibra muscular. Através do quê? Através da testosterona, que a gente produz no sono, que a gente produz com a nossa alimentação, que a gente degrada a partir do momento que a gente tem padrão de exercício ruim. A gente sabe que o nível, a fase REM do sono, a fase mais profunda do sono, é a fase onde é produzida a testosterona, onde é produzido o GH. O GH é um hormônio do crescimento que a gente tem como reparador. Você fala, tudo bem, doutor, já sou adulto, não vou mais crescer, não tem problema. Não é essa a questão não é crescer. A questão é reparar pequenas lesões microscópicas nas artérias do corpo, na musculatura, no tecido ósseo. Todas essas microlesões a gente acaba causando com a inflamação que a gente dá durante o dia, com o estresse que a gente sofre, com o sono que a gente dorme mal, com tudo que a gente fornece de agressão para a piora na produção de fatores protetores, como o GH e a testosterona. Então a conversão da própria testosterona em dihidroepiandrosterona, que é a forma mais potente, vamos dizer assim, da testosterona no metabolismo, essa conversão fica prejudicada. Porque a gente não tem o metabolismo adequado para a performance. A gente tem um metabolismo adaptado à sobrevivência. Ele tem que aguentar todo aquele trauma que está sendo jogado em cima dele ali. E a partir desse nível de sobrevivência, ele não consegue evoluir lá mais. Ele não consegue ganhar nada mais em relação a
melhora de força, melhora de velocidade, melhora de explosão. Tudo isso vai sendo complicado por conta de a gente ter alterações em nosso metabolismo basal, nosso nível de funcionamento básico ali em todas as células. O que a gente tem com piora dessa força muscular? A gente tem alterações de coordenação, a gente tem uma piora do funcionamento cerebral, da performance cerebral, do nível de concentração, do nível de memória de curto prazo, de memória de longo prazo. A gente tem uma piora do deambular, a gente começa a ter uma dificuldade de fazer atividades paralelas. Então, por exemplo, andar pelo escritório com a xícara de café na mão, colocar o café e falar ao telefone, chutar a bola, desempenhar melhor atividade no fim de semana, fazer um esporte que exija um pouco mais de desempenho, tanto físico quanto de resistência, quanto de explosão, tudo isso acaba ficando prejudicado por conta de você ter um metabolismo mais lento, de você ter um metabolismo prejudicado em relação ao que a gente tem um nível de metabolismo basal, por conta de um padrão inflamatório um pouco maior. E aí a gente precisa trabalhar isso para que quando chegue numa idade maior, numa idade acima dos 60 anos, a circulação que passa pelo cérebro, que já vai estar um pouco diminuída, não sofra mais ainda com micro AVCs, com entupimentos de artérias por conta de você ter uma pressão um pouco mais elevada, de você ter um nível de colesterol ruim, de você ter um sobrepeso, de você ter um padrão inflamatório mais alto no corpo. Isso tudo vai complicar também o funcionamento do seu cérebro. Junto, esse combo, ele acaba trazendo para a gente dificuldades muito importantes em relação à vigília e sono. Quanto que você consegue manter o seu corpo funcionando de uma forma adequada durante a vigília, enquanto ele está acordado, e o quanto seu cérebro consegue resetar e consegue fazer a limpeza de todas as sujeiras que ele acabou acumulando durante o metabolismo, na hora que ele está dormindo. Que ele precisa oscilar entre a fase não REM, que é a fase mais superficial, e a fase REM, que é a fase mais profunda do sono. Tudo isso vai comprometer o funcionamento de determinadas áreas do cérebro. Por exemplo, hipocampo, com memória. Lobo frontal, com planejamento, com tomada de decisões mais rápidas. Células produtoras de dopamina vão diminuindo a dopamina e aí você vai tendo um interesse diminuído pelas atividades que deveriam ser mais complicadas de serem feitas, uma alimentação melhor, uma hidratação que demande energia, um exercício físico, você precisa sair da sua zona de conforto para conseguir fazê-lo. Tudo isso acaba sendo mais dificultado por conta de um nível de funcionamento básico do cérebro já prejudicado. E a partir daí a gente precisa tomar algumas medidas para reverter isso. Outra coisa que começa a funcionar ruim também a partir dos 50, a visão. Muita gente começa a usar óculos, até eu comecei a usar óculos, para ter uma ideia, com a presbiopia. Nível de foco do seu globo ocular começa a mudar, a mobilidade dele começa a ficar mais diminuída, começa a fazer um espessamento do cristalino e aí desenvolve eventualmente lá na frente uma catarata. Pode aumentar a pressão no olho, a gente desenvolver um quadro de glaucoma lá na frente. Pode ter, se você tem um diabetes muito descompensado, se você tem uma resistência à insulina por um longo tempo, pode causar lesões lá na camada posterior, ali na retina. E essa retina fazer uma degeneração macular, que a gente chama, como se fosse o centro da retina, acaba ficando meio roído por conta do excesso de açúcar que está circulando sem ter sido aproveitada pelo metabolismo. Isso tudo vai gerar dificuldades de funcionamento cerebral que vão repercutir no metabolismo, no funcionamento do corpo. E aí, a partir daí, a gente precisa melhorar isso. Que medidas a gente consegue fazer para melhorar esse funcionamento? Vamos começar aqui com 4 medidas bem básicas, tá? Para a gente melhorar o nosso metabolismo, nosso funcionamento físico, nosso funcionamento cerebral. Exercícios físicos. Exercício físico de modo controlado, de modo regular, de modo constante, para que a gente consiga transitar bem entre as duas modalidades que são igualmente importantes para o músculo e para o cérebro, que é o cardio e
a força. Então, às vezes surge aquela pergunta, o paciente pergunta, a pessoa pergunta para você, o que é melhor? Eu fazer um cardio, eu fazer um exercício de cardiorrespiratório que vai levar um pouco mais de preparo cardiorrespiratório, da respiração, da resistência? Ou eu fazer um teste de força, um exercício de força que me exija um ganho de massa muscular mais voltado para levantamento de peso, intensidade? Na verdade, as duas coisas precisam estar juntas. Por quê? O cardio vai dar a você mais capacidade logicamente, respiratória. Então você vai conseguir absorver mais oxigênio, você vai conseguir liberar mais gás carbônico, e essa relação dos gases que vão estar circulando na sua corrente sanguínea vai ser melhor estabelecida também pela distribuição que a bomba, coração, consegue efetuar com uma força e um relaxamento melhorados a partir desse treino do cardiorrespiratório. Por isso que chama cardiorrespiratório, os dois trabalham juntos. Então a distribuição do oxigênio que está mais disponível é feita de um modo mais adequado, de um modo mais eficiente pelo coração. E à medida que ele também consegue circular melhor esse sangue capta o gás carbônico que foi produzido lá no metabolismo de todas as células, traz de volta para o pulmão e é expelido para você se livrar desse gás carbônico. Melhorou a capacidade respiratória? Ótimo. Mas isso vai acontecer enquanto você está desempenhando o exercício. À medida que você entrou na fase de repouso, você não vai ter tanta repercussão desse preparo cardiorrespiratório, à medida que você seja exigido novamente. Você vai fazer uma nova corrida, ok. Não tem problema. A questão é, o trabalho de força vai gerar um preparo para que a sua massa muscular desempenhe um gasto energético mesmo no repouso. A gente tem um gasto de calorias no repouso pela massa magra em torno de 20 até 100 calorias por hora, só no repouso, dependendo da quantidade de massa magra que você tem. Então isso vai fazer que você mantenha um nível de aproveitamento da glicose, desse oxigênio que já está mais disponível, que você faça uma diminuição na resistência à insulina durante o dia inteiro, fora do período que você está desempenhando aquele exercício de força. Então são os dois mecanismos que, as duas modalidades, o cardiorrespiratório e o exercício de força, conseguem agregar valor para o seu metabolismo durante o exercício e durante o dia inteiro. Então, exercício, ótimo, começou a melhorar o metabolismo. Beleza, então, e quanto tempo? 150 minutos, no mínimo, por semana. De exercício moderado, numa intensidade moderada, recomendação oficial da Organização Mundial de Saúde. Isso a gente está falando, gente, 5 dias, em 30 minutos por dia. É uma taxa de exercício, de movimentação totalmente factível. E aí você faz lá seus 10 minutos de cardio e mais 20 de musculação, 15 de cardio, 15 de musculação. Você vai distribuindo de acordo com a sua tolerância, de acordo com a sua disciplina, de acordo com o seu foco. O que é factível para que você mantenha uma constância? Esse é o ponto assim, principal para a gente definir. E a partir daí a gente mantém uma regularidade nesse processo de manter o exercício físico para ter os benefícios que ele pode nos dar. A partir daí, a gente vai conseguir que o nosso gasto calórico melhore durante o dia todo, que a gente faça cada vez menos esforço do que está fazendo agora, porque se você sai do zero, você faz muito mais esforço do que fazia lá atrás, com 15, 20 anos, para nem conseguir sair desse zero, para você ter uma ideia. Imagina para perder peso, para ganhar massa muscular. É difícil você retrabalhar, você reacender o metabolismo a partir de um padrão que ele não está sendo responsivo. Então o que a gente tem? A gente tem que esse metabolismo precisa de um estímulo e o estímulo precisa ser constante. Precisa haver constância nesse estímulo. Precisa haver regularidade nesse estímulo. A gente precisa que
a reparação feita durante o sono ajude no teste, na hora que a gente colocar essa musculação em teste de força durante o exercício. Isso vai ajudar para a gente a desenvolver melhor tolerância ao esforço, que vai nos levar à fórmula da manutenção. Agora, esse exercício físico ele precisa ser feito de uma forma controlada. Não pode ser feito simplesmente, tudo bem, estou 150 minutos por semana, tá bom. Então eu vou fazer 150 minutos no sábado. Vou passar o sábado jogando futebol. Esporte coletivo precisa de um cuidado, porque você está jogando com outro. Então, esse outro eventualmente vai gerar uma competição. Essa competição você vai querer ganhar. Se você não está com um preparo tão adequado, equiparado ao seu adversário, você vai forçar demais sua musculatura, sua articulação, sua parte óssea. Então você vai estar sujeito a lesões, microfraturas, luxações, entorses, lesões musculares, distensões ou mesmo fraturas. Então, futebol, basquete, muito cuidado com essa coisa da competitividade, porque isso pode gerar lesões, e aí a partir do momento que você tem uma lesão, você vai interromper aquela regularidade no exercício que você nem tinha ainda conquistado. E aí vai ser mais difícil voltar depois. Independente da idade que você tem, é preciso manter um cuidado com lesões. Mas é preciso saber também que é possível melhorar. É possível passar para o estágio seguinte a partir do que você consegue manter de regularidade. Certo? Segundo ponto, alimentação. Alimentação é um nível básico assim, para a gente ter em todos os momentos que a gente precisa focar na melhora. Por exemplo, 3 macros são inegociáveis: carboidratos complexos, proteínas e gorduras boas, gorduras insaturadas. Gorduras boas são o quê? Nozes, castanhas, peixes gordurosos, azeites. São gorduras que vão dar um padrão de colesterol favorável a você. A gente nunca pode pensar, eu vou zerar meu colesterol. Não, o colesterol ele é uma molécula importantíssima para o nosso metabolismo, para o nosso funcionamento corporal, para o nosso funcionamento cerebral. O cérebro tira energia de 2 fontes principais. A primeira é a glicose, que está passando ali na corrente sanguínea a todo momento. Precisou um pouco mais de força, ele já vai buscar ali no colesterol. Já é a segunda fonte de energia principal dele. Mas precisa ser um colesterol bom, precisa ser um colesterol com perfil adequado. Que o HDL, o colesterol bom, esteja alto e que o LDL e o triglicérides estejam baixos. Nesse perfil a gente consegue manter uma constância de fornecimento energético para o tecido cerebral conseguir trabalhar em alta performance a todo momento. Segundo ponto, a proteína. A proteína a gente precisa buscar a meta proteica diária para que a gente consiga ter os tijolos necessários para a composição do corpo, das células, para a composição da membrana celular. A capa de todas as células tem proteínas. Proteínas que fazem a sustentação dessa membrana, que fazem ela conseguir ter mobilidade para abrir e deixar entrar substâncias, para deixar sair substâncias que não são mais úteis. Tudo isso vai melhorar o metabolismo, seja numa célula muscular, seja numa célula intestinal, seja numa célula cerebral, um neurônio. Ele vai passar a aproveitar muito mais energia, a ter muito mais energia e buscar novas conexões com outros neurônios. A partir daí, a gente sabe que os 3 macros estão compostos, ok, vamos para os micros também. Vitaminas, vitamina B, vitamina B12 influencia na formação do sangue. Temos que ter uma boa motilidade intestinal, principalmente a mucosa gástrica precisa estar íntegra, onde vai ser mais absorvida essa vitamina B12. A partir daí, a gente vai conseguir que a formação do sangue fique mais efetiva. Que a gente consiga juntar também vitamina D nessa composição toda, que a gente consiga juntar ferro, que a gente consiga juntar magnésio para estabilizar a membrana, para conseguir fazer que esse neurônio funcione melhor, e aí a gente já está falando especificamente de performance cerebral. Então, quais são as fontes de carboidratos complexos que a gente tem? A gente tem fibras,
a gente tem os vegetais todos, os grãos integrais, feijão, grão de bico, aveia, são fontes de carboidratos complexos com fibras que vão dar uma energia mais fácil de ser quebrada, de ser absorvida de modo rápido, mas não tem um índice glicêmico tão grande, ou seja, não tem tanto açúcar em uma quantidade tão pequena de alimento, que é o que vai gerar um pico de liberação de insulina para você, que vai se aproximar da resistência à insulina. Se você tem muita glicose circulando a todo momento, você vai precisar de ter muita insulina pegando essa glicose e tentando levar para a célula. Só que ela, quando chega lá na célula, a célula fala, não preciso mais, já tenho minha energia que eu preciso aqui dentro. E aí a célula não deixa essa insulina levar a glicose para dentro. A insulina fica de mão dada com a glicose, vagando aí pela corrente sanguínea. Isso é resistência à insulina. Isso é um excesso de glicose que você deu para suas células, que elas não estão querendo e que elas dizem que está fazendo mal e só você não vê. A partir desse momento, você precisa regular a quantidade. Eu preciso comer muito. Beleza, está com muita fome? Tá bom, então come proteína, come carboidratos complexos, com fibras, saladas. Nesse momento, a gente vai dar uma quantidade grande de alimento, feijão, grão de bico, olha só, que beleza. Frutas, a gente vai dar uma quantidade grande de alimentos com um conteúdo de açúcar, de glicose pequeno, um índice glicêmico baixo. Isso vai ajudar a gente a dar uma sensação de saciedade que vem das fibras, que vem do carboidrato complexo, mas vem principalmente da proteína. A gente sempre fala assim, coma carboidrato, você vai sentir mais energia. Coma proteína, você vai sentir mais saciedade. Coma gordura, suas células vão sentir que tem mecanismos para trabalhar melhor. A partir disso, a gente vai melhorar o metabolismo e esse metabolismo vai dar repercussões no nosso funcionamento cerebral, no nosso funcionamento muscular, que no longo prazo você vai passar a perceber. No curto prazo a gente não percebe. Nossa, eu comi melhor essa semana, comi salada, comi grãos, comi proteína, senti mais forte, senti igual, só piorou a sensação de saciedade, porque você não está comendo proteína, você não está mantendo a sua meta calórica, a sua meta proteica no dia, e você ainda traz esse conceito hedonista do alimento doce, do alimento que é dado como recompensa. A gente eventualmente come não por fome, não porque o corpo está precisando de energia, a gente come porque está com sede, porque está com sono, porque está muito animado para comemorar, porque está muito triste, porque está deprimido. São as 5 maiores causas de alimentação hoje, muito além da fome. E aí você precisa identificar qual é o seu nível de consumo do alimento e como isso precisa ser melhorado, pode ser melhorado a partir dessas estratégias todas. Se a gente pensar nos micros, a gente pensa em vitaminas, em minerais, sódio, potássio, magnésio. Nosso potássio ajuda a conter a pressão arterial, para você ter uma ideia. Ajuda a melhorar o desempenho circulatório no cérebro. Banana, clássico. Mas também feijão, bastante. A gente tem também laranja, muito rico em potássio. Próprio brócolis. Então tudo isso vai gerar substratos, vai gerar condições do seu metabolismo trabalhar melhor com ferramentas melhores que você está dando para ele. Tá? Terceiro ponto, sono. Sono também é fundamental aqui na nossa história toda. Por que o sono? Porque a gente já falou ali, tem na fase REM, na fase de maior profundidade desse sono, é onde a gente tem a produção de testosterona. É onde a gente tem a produção de GH. Fase não REM, fase mais superficial, e fase REM mais profunda. Fase não REM divide em 4 estágios. Estágio 1, sono leve, entre o sono e a vigília, naqueles 20 minutos que você começa a pegar no sono. Estágio 2 já é um sono leve, propriamente dito. O estágio 3 é um sono moderado. E o estágio 4 é um sono mais profundo que já está se aproximando, querendo entrar na fase REM. Fase REM, Rapid Eye Movement, olhos em movimentos rápidos, relaxamento completo da musculatura esquelética. Você não tem consciência nenhuma do seu corpo
E o seu cérebro está fazendo uma atividade de limpeza importantíssima, tirando proteínas que não são mais necessárias, principalmente proteína beta-amiloide, que é uma sujeira que impregna no cérebro e vai levar a gente a formar um Alzheimer, uma doença neurodegenerativa que desgasta o tecido cerebral e piora as conexões, e consegue produzir fatores de estímulo do metabolismo, principalmente dois hormônios, GH e testosterona. Pelo menos 4 a 5 vezes. A gente precisa fazer esse ciclo todo durante a noite inteira. 4 a 5 vezes. Então você vai na fase mais profunda, volta para a fase de um sono leve, não acorda, mas volta para um sono leve, volta no estágio 3, 4, fase profunda de novo, 4. A gente precisa começar a falar de hidratação a partir de 30 ml de água por quilo de peso por dia. Não vale café, não vale chá, não vale suco, não vale água de coco, não vale nada. Tem que ser água. Então água a partir dos 30 ml, podendo chegar até 40. Se você treina mais do que 200 minutos por semana, se você vive em uma região árida, região muito seca, região muito úmida, região que seja muito calor, muito abafado, 50 ml de água por quilo por dia. Se você não tem, logicamente, uma insuficiência cardíaca, um problema renal, que vai ter dificuldade de metabolizar essa água toda que você está jogando para dentro. Esse é o recomendado da Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde também diz que essa recomendação não tem um tempo para acontecer. Mas o ideal é você ingerir essa água toda até 2 horas antes de dormir, senão a gente piora o nosso ponto anterior aqui. A gente piora o padrão de sono, porque a gente vai estimular o rim, se é um rim responsivo, a produzir urina e nos acordar durante a fase não REM do sono, que a gente oscilou, entendeu? Que a gente voltou para o estágio 2, que é um sono leve. Nesse estágio 2, se a gente tem um estímulo de bexiga muito cheio, porque produziu muita urina na madrugada, você vai acordar, você vai levantar. E aí você vai ter que interromper todo aquele sono, você não vai conseguir ciclar as 4, 5 vezes entre a fase superficial e a fase profunda do sono. E aí sua produção de GH, sua produção de testosterona está quebrada. Uma coisa acaba mexendo com a outra. Se a gente tem uma alimentação muito grande, muito copiosa, muito intensa, 1 hora antes de dormir também piora o nível do sono. Você vai demorar a ciclar mais entre essas fases todas e não vai conseguir manter 4 a 5 vezes de aparecimento da fase profunda durante a noite toda do sono. Tá? Então tudo isso acaba mexendo com o outro. Se você exercita mais durante o dia, você gastou mais, seu corpo vai estar propenso a ter um sono melhor, porque ele vai querer resetar, ele vai querer descansar. Hoje, a ciência já sabe que o tecido cerebral ele consegue se regenerar. A gente consegue ter uma quantidade de performance cerebral que seja adequada para manter o nosso desempenho, para que ele não caia e a nova geração 15 anos, 20 anos, 18 anos, venha aí com todo o gás e supere a geração dos 50. E que a gente melhore ainda. Para isso acontecer, a gente precisa estimular esse cérebro a trabalhar melhor. Como é que a gente estimula? Primeiro, alimentação. Já falamos lá, tá? Você precisa dar estímulos positivos para o seu cérebro. Você não precisa mais, está na hora de parar de gastar o cérebro. E aí, todos os estímulos que você dá, ele vai responder. Se é um estímulo bom, ele vai responder de uma forma positiva. Se é um estímulo ruim, ele também vai responder de uma forma negativa. Ele vai dizer, ok, você falou para eu trabalhar mais lento, você falou para eu trabalhar pior, então eu vou trabalhar pior. Ok. E aí, o que a gente tem de estímulos para fazer com que a adaptação do cérebro fique mais ágil? Vá para o trabalho, vá para a escola, leve a escola dos seus filhos por um caminho diferente. Isso vai forçar seu cérebro a trabalhar, logicamente se você não vai estritamente guiado pelo GPS, vai estimular ele a formar novas conexões. Você vai pensando como é que é o caminho. Você está andando eventualmente a pé, você está pensando como é o caminho. O que está acontecendo ali em relação àquele caminho que você precisa tomar de medidas para que você chegue onde você quer chegar. Esse raciocínio, essa virada de chave vai ser um estímulo bom para o cérebro. Experiências novas
uma cafeteria que abriu perto da sua casa, uma padaria nova, um mercado novo, vai lá, conhece, vê como é que são os preços, o que tem de opções. O movimento é básico também. Sensacional para a gente conseguir estimular o cérebro a trabalhar melhor. Como assim? 150 minutos por semana, a gente já falou. Para estimular a circulação, olha só. Planejamento vai melhorando, circulação no lobo frontal, circulação no hipocampo, circulação nos gânglios da base, bem acima do hipocampo. A gente vai conseguir melhora no aprendizado. Então, 3 funções importantíssimas do cérebro vão estar estimuladas a partir do exercício físico regular. Não adianta você fazer um exercício intenso. Era para fazer moderado? Tudo bem, eu vou fazer só um intenso, uma vez por semana, e já vou cumprir ali 150 minutos. Não é tão bom. A partir daí, a gente tem que, o seu corpo vai sentir um estresse maior, você vai acabar liberando mais cortisol do que conseguindo produzir testosterona pela massa magra, pela massa muscular. Com a meta de melhorar a resistência da insulina durante o repouso. Isso não vai acontecer, isso vai acontecer mais um estresse, você vai desgastar articulação, desgastar tendão, desgastar musculatura, com tendência a se aproximar cada vez mais da lesão que vai interromper o seu processo. Interromper o processo, você vai ficar totalmente à parte do que é a nossa meta de manter uma regularidade em relação a esse exercício. A gente precisa da regularidade. A gente precisa que o cérebro trabalha muito bem com previsibilidade. A gente precisa que ele entenda que de manhã cedo vai ter corrida, à noite vai ter uma corrida, vai ter uma bicicleta, vai ter uma musculação, vai ter uma caminhada um pouco mais rápida, vai ter alguma coisa que vai estimular o cérebro a receber mais energia a partir da aceleração, da taquicardia que você provocou no seu coração e da quantidade de respiração que você está inalando mais. Entendeu? Então, isso tudo vai gerar uma previsibilidade para o cérebro que naquele momento do dia ele vai ter mais energia disponível. Ele vai ter mais demanda, ele vai precisar mudar ali a tolerância dele ao esforço, mas ele também vai entender que ele vai ter mais energia, ele vai começar a se programar para aquele momento. E naquele momento ele vai começar a aproveitar melhor essa energia disponível para desempenhar as suas funções, principalmente as 3 que a gente falou aqui: aprendizado, memória e planejamento. Isso tudo vai gerar você a tomar decisões melhores, fazer escolhas melhores, tolerar mais as frustrações, as demandas que a gente tem no dia a dia. Todo mundo tem problema, então como é que você lida com o problema? De acordo com a neuroplasticidade que você está conseguindo imprimir ao funcionamento do seu cérebro. Terceira sugestão para melhorar a neuroplasticidade: novas habilidades. Quais são as novas habilidades? Olha isso. Malabarismo. Pega 2 bolinhas e fica jogando. Quando você dominar as 2, pega uma terceira, fica jogando. Isso, 10 minutos por dia, vai melhorar o seu nível de concentração. Vai melhorar o seu foco. Vai fazer você pensar menos bobagem. Menos coisas destrutivas. Eu não vou conseguir. Eu não vou ganhar dinheiro. Eu não vou ganhar uma promoção. Ou aquela reunião vai ser péssima. Começa a fazer um malabar que você vai ver que você vai focar naquele troço. Faz com o ovo, pra você ter uma ideia. Se cair, vai quebrar, vai sujar. Você fica, eu vou ter que focar naquele troço ali. E aí, o que acontece? A partir desse momento, você vai ver que o seu tecido cerebral sendo estimulado, ele vai responder a ter uma performance melhor. Então, malabarismo. Segunda nova habilidade a ser desenvolvida: escreve com a mão que não é dominante, faz atividades com a mão que não é dominante. Por exemplo, escovar os dentes, tomar banho, esfregar o corpo, pentear o cabelo. Usa a mão não dominante, vai estimular o outro hemisfério cerebral a desenvolver e fazer novas conexões para que a gente consiga, a partir daí, ter mais áreas cerebrais em atividade em um rendimento melhor. Mais conexões, mais atividade cerebral vai gerar um nível de capacidade, um nível de desempenho melhor. Em termos de memória, em termos de conexões, em termos de tomada de decisão, em termos de planejamento, todas as funções cerebrais, inclusive o aprendizado, que a gente já falou, vai ser otimizado a partir desse estímulo que você dá. Quer saber uma outra? Muito boa. Aprenda um instrumento musical.
uma bateria, uma guitarra, violino dificílimo, piano, teclado. Tudo isso vai estimular novas conexões a serem formadas no seu cérebro. Pintura, desenho. Entra num curso de desenho pra você ver. Você vai focar naquele negócio ali. Não, tá ruim. Tem que ser um negócio que você goste, logicamente. Você vai se desenvolver, que você vai se dedicar àquilo. Quebra-cabeças, outra atividade importante. Vai focar naquele e vai dar um prazer, vai estimular uma liberação de dopamina no seu cérebro à medida que você vai montando, você vai achando, cada pecinha vai dando um prazer novo. Fala, nossa, consegui. Putz, tá difícil, vou começar os cantos. Vem pro meio. Não, minha técnica é do meio para fora. Beleza. A partir do momento que você vai estimulando isso no seu cérebro, ele vai formando novas conexões, novos caminhos para melhorar o funcionamento dele. Quer saber outra importantíssima para a gente ter? Idiomas. Aprende um idioma novo, principalmente com técnicas mnemônicas. Como que escreve gato em inglês, em francês, em espanhol, em mandarim? Como é que fala e como é que escreve? Pega só ali as letras, desenha e grava aquilo com uma imagem. Eu vou gravar um gato em cima do telhado, em cima de um carro que eu gosto, em cima de um cachorro que está querendo mordê-lo. Isso tudo vai gerar uma formação de uma imagem no seu cérebro que é benéfica para ele fazer novas conexões. Essa é a ideia. A partir dessas conexões, a gente consegue trabalhar aumento de desempenho nas funções básicas. Quarta sugestão importante para você: descanse. Dá uma resetada. Logicamente, fator básico para um descanso bem feito é um gasto energético bem feito. Não adianta você passar o dia inteiro deitado, o dia inteiro sentado na cadeira do escritório, falando só no telefone. Chegar à noite, você não vai ter o estímulo para o descanso. Você não vai ter gasto a energia em termos físicos, em termos de memória, de desgaste psicológico pode até ter feito, mas a energia física não vai ter sido gasta. Então precisou já de uma carga de exercício, aqueles 150 minutos por semana ali. Se a gente consegue fazer esse gasto no dia, a gente consegue melhorar o nosso descanso à noite. E esse descanso vai também melhorar o sono e melhora ali a nossa produção de GH, nossa produção de testosterona. Melhora neurogênese, que é o que a gente falou no começo, em relação à formação de novo tecido cerebral, reparação de lesões, até micro AVCs podem ser reparados com o surgimento de novas células ao redor da lesão. Descanso de um dia para o outro, sim, em relação ao treino, para que a sua musculatura consiga se recuperar. Você consiga juntar mais camadas musculares em relação ao que você estimulou com pequenas lesões que você fez no treino de carregando peso. Treino de força, com pilates, com elástico, com peso. São opções para que você consiga juntar nova massa muscular, melhorar a distribuição de água e densidade mineral óssea, mas que também se beneficiam com o descanso. Um lema básico assim do pessoal do fisiculturismo é que você cresce no descanso. Então esse ponto é importante para que a gente dê uma diminuída no ritmo de treino, para que aquelas micro lesões que foram causadas pelo esforço possam ser reparadas e possam ser melhoradas até em uma fase seguinte. Então, descubra novos caminhos, descubra novas habilidades, descanse, se movimente. E a quinta sugestão aqui pra gente: videogames. Olha só que interessante. Tem um estudo muito interessante aqui de 2019 da Universidade de Jakarta, na Indonésia. Eles pegaram vários adultos acima de 50 anos que jogavam e que não jogavam videogame. Os que jogavam videogame, aí eles dividiram entre os que eram jogo de estratégia e os que eram jogo simplesmente de chegar lá e dar tiro e fazer qualquer coisa, qualquer estrago. Quem tinha contato com jogo de estratégia
teve desempenho melhor do que quem jogava o outro jogo e do que quem não jogava nada. Então eles conseguiram fechar em 3 tipos de jogos que privilegiam o desenvolvimento cerebral. Jogo de estratégia, jogos com realidade aumentada em 3D e jogos com ritmos também. Aqueles que você faz dança, tem que acompanhar os passos de dança ali, vai estimular tanto parte cardiorrespiratória quanto parte muscular, quanto a cognição, quanto a concentração, equilíbrio, estimula o cerebelo. Tudo isso vai desenvolver neuroplasticidade. Então, o videogame também é benéfico se for bem utilizado dessa forma. Tem um outro estudo interessante aqui que eu queria falar para vocês, da Universidade do Texas, da Escola de Ciências do Cérebro. Olha isso. Eles desenvolveram o que eles chamam de modelo de reserva cognitiva. O que é isso, doutor? São comportamentos que protegem do declínio cognitivo que vem normalmente ao longo dos anos e que, a partir dessa proteção, eles aumentam o metabolismo cerebral. E aí eles classificaram 4 atividades para isso, para você ter um modelo de reserva cognitiva adequado. Leitura, 30 minutos por dia, em um período longo, aí, pelo menos de 2 meses. Interação social com outros da mesma faixa etária. Olha que interessante. Ambiente. O ambiente estimula você a se desenvolver, a buscar novas informações, ter novos conhecimentos, a fazer essas habilidades novas, ou não estimula nada. Quer que você fique parado, que você não faça nada, que você simplesmente veja o tempo passar. E a alimentação. A alimentação, voltamos para o ponto inicial que a gente bate sempre. 3 macros, importância aos micros. Distribuição da quantidade dos macros entre 60% de carbo complexo, 20% de proteína e 20% de gorduras boas. Então, as 4 coisas podem gerar o seu cérebro a se adaptar a um novo paradigma de trabalho em um modelo de reserva cognitiva mais adequado, mais inclinado à alta performance. Leitura 30 minutos, interação social no mesmo faixa etária, ambientes estimulantes e alimentação equilibrada.